Então, meus irmãos, estamos gravando, tá bom? É, Deus sabe tudo, não é? Nós, na nossa última aula, aula 3, nós estávamos falando sobre as etapas intermediárias e que nós podemos permanecer numa etapa intermediária por um longo tempo, mas um longo tempo mesmo. Podemos permanecer numa etapa intermediária por uma encarnação, duas encarnações, três encarnações, nós ficamos estacionados, paralisados, tanto no planejamento da própria reencarnação, podemos estacionar nosso processo de evolução, como em algum projeto que tenhamos. E aí ficamos parados em alguma etapa por algum tempo aí durante a encarnação. O que é que isso significa? Nós temos que fazer a leitura correta dessa circunstância, dessa situação desconfortável. Porque nós só vamos sair dessa situação de paralisação do nosso projeto, do nosso planejamento, daquilo que desejamos, né? Lembrando que os nossos desejos precisam ter representação nobre. Então, o plano reencarnatório, ele tem essa representação nobre. Ele tem um objetivo nobre, porque é o progresso da Terra, o nosso progresso. Mas por que às vezes estacionamos, não é? Assim como outros planos, nós também, que eles possuem objetivos nobres, não é? Estão fundamentados em ideais de nobreza. Mesmo assim, algo acontece e não conseguimos avançar, né? Ficamos estacionados, parados, paralisados. Então, vamos imaginar aí um plano dentro da encarnação, né? Que tem o plano encarnatório, dentro nós temos várias tarefas a realizar e elaboramos então alguns planos que nós supomos estejam em sintonia com o nosso próprio planejamento encarnatório. Então nós vamos analisar o plano, ele tem o ideal de nobreza, tudo parece correr bem, mas alguma coisa não está funcionando. Ocorre que, na maioria das vezes, nós vamos encontrar uma quantidade de orgulho e de egoísmo compatíveis com o nosso propósito. Enquanto nós não nos desfizermos de um tanto de orgulho e de egoísmo, nós não vamos sair dessa etapa intermediária. Porque se nós alcançarmos o nosso objetivo e estivermos ainda muito encharcados de orgulho, o orgulho, a plataforma dele é do poder. Orgulho e poder são uma e a mesma coisa. E o egoísmo é aquela nossa necessidade de bens materiais, de acúmulo de bens materiais, acumularmos bens, somos acumuladores. Desta maneira, se ainda estivermos muito presos nessas faixas, talvez a vida não nos permita avançar, porque se alcançássemos nossos objetivos cheios de orgulho e de egoísmo, nós iríamos fracassar enquanto
existencialmente seríamos um fracasso, porque aquilo que nós iríamos alcançar no nosso projeto passaria a ser uma ferramenta que iria alimentar ainda mais o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Então, às vezes, nós temos ideais de nobreza grandes, desejamos construir obras de beneficência, de benemerência, realizar tarefas importantes, mas por orgulho. O que está mesmo por trás desse nosso desejo, provavelmente é o orgulho. Então, nós precisamos que esse orgulho e esse egoísmo, que eles sejam transcendidos. Precisamos fazer uma alquimia, modificando esses padrões, para só então a vida nos permitir continuar. Então, nós vamos precisar fazer reflexões nessa etapa, reflexões honestas, que nos levem a conclusões corretas. Talvez precisemos desenvolver em nós um pouco mais do sentido da gratidão, porque a gratidão é uma psicologia, é um estado do nosso psiquismo. Talvez ainda sejamos aquelas pessoas que não consigamos enxergar as bênçãos de que somos alvo da misericórdia de Deus. E aí, no nosso projeto, se não formos gratos, também poderemos alcançar o nosso projeto, perder a existência. Quantas pessoas desejam se dar bem na vida para fazer o bem? Tem projetos fantásticos. Eu conheço já na minha idade avançada muitos jovens que eu acompanhei, jovens espíritas, e que tinham uma vida de classe média baixa, e estavam aqui na nossa região, uma região sofrida. Então, tudo que eles desejavam era muito nobre. Era ter um bom emprego, para que pudessem ter tranquilidade para servir ao Cristo dentro do movimento espírita. Era um ideal nobre, ideal de nobreza. E então, eles conseguiram seus objetivos. Faltava-lhes, entretanto, gratidão a Deus. E a grande maioria abandonou o movimento espírita, porque cresceram muito profissionalmente e não paravam de crescer profissionalmente. E então a profissão se tornou o grande embaraço existencial para muitos de nós. As conquistas podem ser as nossas pedras de tropeço, se não tivermos gratidão, tiver faltando gratidão, tiver sobrando orgulho, tiver sobrando egoísmo. Então, reflexões. Quais são as justificativas que temos dado para nós mesmos, para a nossa, não vou dizer inação, mas para estarmos servindo abaixo, bem abaixo da nossa capacidade, né? Então, nós podemos, depois de termos conquistado alguns projetos na vida e não termos dado a resposta correta que a vida pedia para nós podemos nos ver cercados em projetos novos. Então,
esse cerco no qual nós estamos, ele sempre vai servir para nos ensinar alguma coisa. Daí, sempre que nos sentirmos presos numa situação, vamos refletir. Estabelecer um diálogo com o destino para entendimento da situação. Na nossa aula passada, nós vimos que é um diálogo, né? É uma conversa que começa sem dia para acabar, né? Tem que ser um diálogo muito honesto para compreendermos. Porque se formos projetos e falhando na execução do projeto, quando vamos executar o projeto dentro da existência, se na execução ele perde seu alinhamento com o nosso propósito encarnatório, 1, 2, 3, nós estacionamos no propósito encarnatório. Porque chega um momento em que não temos mais tempo hábil para realizar nada. E aí, estacionamos por uma encarnação, aí na próxima, é provável que venhamos em circunstâncias menos desejáveis, menos. Cada vez as circunstâncias vão nos apertar mais, não é? Então, é por essa razão que muitos de nós permanecemos longo tempo, séculos, alguns milênios, né? Os espíritos dizem isso. Numa etapa intermediária, quando estamos ali meio estacionados, parados, nós precisamos ter leitura. Precisamos aprender a ler. Aprender a ler. B, A, B, ABC. Essa leitura, claro que é leitura também, né? Que tem a ver com a instrução, mas é leitura de cenário. Ler o cenário. Ninguém faz a reflexão correta sem aprender a ler. Talvez, numa etapa intermediária, nós precisamos nos capacitar para ler o cenário onde nós estamos. Olha só. Precisamos parar, né, dar aquela distância focal, que nós já falamos, para fazer a leitura. Precisamos ter leitura. Leitura pode significar aprender coisas novas, sim. Ler livros, sim. Né? Por quê? Porque é preciso fornecer à mente os elementos necessários para que as conexões sejam realizadas com êxito. Que é a nossa mente. Nós já vimos que a mente é essa estrutura que a vida nos oferece enquanto princípio inteligente para nos relacionarmos com a realidade do mundo objetivo, com a realidade material, o mundo da matéria. A mente, ela se espalha sobre a realidade. Vamos imaginar um espelho de silicone. Né? Uhum. Uma linha assim. Então, a mente então, ela vai se espalhando. Uma estrutura, na verdade, eletromagnética, né? Como se fosse um espelho. Ela se espalha e ela transmite para o cérebro a realidade. Mas, para que a mente possa pegar essa realidade e, junto com o cérebro, fazer as análises, laboratório, dizer assim, né, laboratório da alma, onde vamos fazer as análises, as conexões dos nossos neurônios, as conexões neuronais, que vão nos permitir, então, ler a realidade. Mas ler do jeito certo. Ler na língua correta. Porque, às vezes, nós olhamos para a realidade, está tudo escrito em grego,
Como é que nós vamos saber o que está ali? Nós temos que aprender grego primeiro, né? Pensar. Porque quando nós vamos fornecendo esses elementos à mente, nós vamos desenvolvendo neurologia. Precisa, na etapa intermediária, desenvolver neurologia, né? Para que as sinapses, o que são as sinapses, né? É a conversa dos nossos neurônios. Quando eles começam a conversar, nós começamos a enxergar as soluções. Nós começamos a ler melhor, certo? Para tanto, instrução, né? Se estamos ali parados, vamos aprender. Vamos procurar entender. E aí não é educação, meus irmãos. É instrução mesmo. É cultura, informações. Certo? Fornecer a mente é introjetar. Educação é amor. Certo? Educar está numa faixa vibratória, numa dimensão do amor. A educação está lá. Porque educar significa tirar de dentro e colocar para fora aquilo que já está lá. Então, é o amor. E é por isso que Jesus fala para nós, né? Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Precisamos, desta maneira, pensar o que de instrução nos está faltando. O projeto, às vezes, é muito arrojado e nós não estamos capacitados intelectualmente para ele. Pode ser isso. Evidentemente, a prece, né? Quando nos sentimos presos, acuados, a prece é um instrumento de conexão com o divino. A instrução faz a nossa conexão com a realidade objetiva, a realidade da matéria, da biosfera, daquilo que nos cerca. A instrução nos permite avaliar o que mudou desde que nós começamos as etapas, né, desse projeto que não vai para frente, não é? Mas a prece nos conecta com o divino. A prece nos leva para a dimensão da intuição. Presta atenção nessa palavra. Muitos de nós confundimos intuição com inspiração. Elas não são a mesma coisa. A inspiração é uma ideia fora de nós, fornecida por uma mente estranha à nossa. Alguém que tem um conhecimento nos inspira. A prece também permite a inspiração dos bons espíritos. Mas, principalmente, a prece nos leva a dimensões nossas de conhecimento através da via da intuição, que é a via da mediunidade. A intuição, ela é uma mediunidade anímica da própria alma. Não há um espírito estranho ao nosso ali. Quando nós acessamos um conhecimento pela via da intuição, nós podemos dizer que nós estamos hipercapacitados. Nós nos hipercapacitamos. E só a prece, as meditações que nos levam a estado de prece, nos permite a intuição. Porque nós temos
conhecimentos adquiridos de longas datas, experiências de milênios que trazemos e que estão arquivadas, indisponíveis para nós nessa existência, para que nós possamos ter foco, né? Ter aquele foco ali. Então, as experiências ficam disponíveis. Mas existem algumas experiências que nós precisamos para atender o nosso projeto. E elas não estão ali muito fáceis de serem encontradas. Então, a prece nos leva a essa dimensão da nossa mediunidade, a esse canal mediúnico que nos conecta a nós mesmos. Aquilo que está interditado para nós na existência, nós conseguimos acessar alguma coisa e nos iluminamos com um conhecimento que já é nosso. Então, a forma mais perfeita de acesso ao conhecimento é a intuição. Porque, com certeza, nós já falamos todas as línguas da Terra. Nós somos esses hebreus, né? Hebreu significa esses viajores. Nós já estivemos em todas as terras da Terra. Quantas experiências já passamos por elas, não é? Desta maneira, então, nós precisamos, às vezes, e Deus permite, que nós venhamos acessar aquilo para solucionar alguma coisa. E o trabalho, nós estamos falando aqui daquela etapa em que estamos paralisados nela. Então, trabalhar. Mas eu não estou paralisado? Sim, você está paralisado para o seu projeto. Mas não para você trabalhar. O que é trabalho? Ocupação útil, buscar ocupações úteis. E a melhor ocupação útil numa etapa em que estejamos paralisados é o trabalho no bem. No bem para todos. Porque esse trabalho é uma ocupação útil, então sempre será um bem, mas é no bem para todos. Certo? O trabalho sobre nós mesmos também, autoconhecimento. Trabalhar. Chama-se labor terapia, terapia do trabalho. Às vezes nós ficamos tanto tempo paralisados que começamos a afundar numa depressão, né? Começamos a afundar. E aí, mais que nunca, instrução, prece e trabalho. Porque todos os problemas carregam consigo uma solução. Todos os problemas. O que é um problema? É um tipo de energia que está emaranhada. É uma energia que você não consegue desatar. Está cheio de nó aquilo. Mas toda energia que está emaranhada, você não vai pegar uma tesoura e ficar cortando. Né? Às vezes nós fazemos isso. Diz o André Luiz. Jamais cortes onde possas desatar. Estava falando do fio de prata, na desencarnação do Dimas. Aliás, não é ele que fala isso, né? Está no livro dele, é um instrutor dele, que ele vê aquele fio e o fio não se desata. Então, ele logo pensou de cortar. E aí o instrutor diz para ele, jamais cortes onde possas desatar. Então, os nossos problemas nada mais são que energias emaranhadas. Um emaranhado de energia, tudo embolado ali. Mas todas essas energias emboladas, elas carregam consigo uma solução, um soluto, um frascozinho mágico. As fábulas
elas têm sempre um fundo de verdade, não é? Então, às vezes, tem aquela personagem central que ela tem um problema, uma energia emaranhada, ela tem um problema. E ela precisa, então, fazer muitas coisas e encontrar um frasco mágico e tomar aquilo que está, aquela solução que está dentro daquele frasquinho, engolir aquilo para desemaranhar tudo aquilo, né? E colocar tudo certinho, transformar aquele emaranhado de coisas em algo útil. Porque as energias, elas não se perdem, né? Também não se criam. Ninguém cria energia, ninguém destrói uma energia. Então, o problema não é algo que você possa, como eu disse, pegar uma tesoura e cortar ele, destruir ele. Um problema é uma energia que precisa ser transcendida, transformada em algo útil. A diferença do veneno para o remédio é a solução, né? É a solução. Então, às vezes é um veneno, quando você consegue uma solução para aquele veneno, ele se transforma num remédio. Todo problema tem que se transformar numa solução que se torne útil. Então, o que é um soluto? Vamos imaginar uma quantidade, uma colher de açúcar. Essa colher de açúcar é o nosso problema. Certo? Nós precisamos de açúcar, mas nós não precisamos de uma colher de açúcar. Mas nós temos o açúcar, nós temos um problema. Então, nós estamos vendo aqueles cristais, eles estão ali. Então, ela está concentrada. Aí nós pegamos aquela colher de açúcar e colocamos em um soluto, em um copo de água. A água é um soluto, é o maior soluto que existe. Resolver, gente, é resolver. Resolver algo é pegar algo que servia para alguma coisa e resolver para que ele sirva para outra. Tudo é útil no universo, a verdade é essa. A verdade é essa. Existe uma tribo na África que eles dizem que cada planta, cada árvore, ela serve para alguma coisa. Né? Tudo serve. Essa árvore serve para ela dar tal fruto serve para alimentar isso, essa plantinha serve para remédio, essa serve para isso. Quando eles não sabem para que serve aquele fruto, aquela árvore, aquela folha, eles dizem, serve para não sei o quê. Então, todo problema é algo que serve para não sei o quê. Para não sei o quê. Então, nós temos que descobrir esse o quê. Tá certo? Para isso, nós temos que pegar esse emaranhado e colocar num soluto. Então, pegar aquele açúcar, coloca num copo de água, mexe. Aí, você já não vê mais os cristalzinhos. Talvez você consiga, se precisa ingerir aquela quantidade de açúcar, você toma. Mas, às vezes, não. Às vezes, você precisa solver mais, porque se você tomar toda aquela quantidade, vai te fazer mal. Então, você pega aquele copo, a quantidade de açúcar é a mesma, mas ela já está solvida num copo. Aí você pega aquele copo, coloca num litro de água. É o mesmo problema, é a mesma açúcar, só que ela está em milhares, centenas de trilhares de pedacinhos. Então, aí você pode tomar uma colher daquele soluto e vai ser útil. Você pode pegar aquele litro de água e colocar numa piscina, no mar, sempre será uma colher de açúcar. Se tiver no mar, se tiver no rio, sempre será uma colher.
mas ela encontrou uma solução para ela. Todos os problemas carregam consigo uma solução. Então, todo problema, ele tem o seu soluto próprio. E aí vem as fábulas. Então, a personagem, ele encontra muitos desafios pelo caminho e vai solucionando ó, sempre, né? Um desafio menor, porque pode acontecer também de você pegar e dividir aquilo em pedacinhos, então você vai vencendo desafios, vencendo, até que finalmente você encontra a solução mágica. Encontrei a solução mágica. A cruz de Jesus. Os problemas que carregamos conosco nada mais são que a nossa cruz. Nada mais são que pedaços menores ou maiores dos nossos desafios ao longo da nossa existência. Nossa cruz, a cruz que carregamos. A cruz de Jesus representa, então, esses problemas. Então, vamos imaginar a cruz, né? Um madeiro, não é? Uma cruz. Ela tem um madeiro horizontal, que são os problemas. A horizontalidade nossa, a nossa relação com o mundo material, que é a nossa horizontalidade. Né? Sempre que estamos diante de um desafio, como que eu vou conseguir dinheiro? Como que eu vou conseguir melhoria de vida do ponto de vista financeiro? Como que eu vou conseguir mais conforto? Isso tudo são problemas horizontais. Doença no corpo, problemas horizontais, madeira horizontal, horizontalidade. Isso aqui são aquilo que carregamos. E o madeiro vertical são as soluções. Certo? Então, a verticalidade, lembra que nós falamos nas nossas conversas de mediunidade? Que nós temos um polo telúrico que nos conecta com a Mãe Terra e um polo cefálico que nos conecta com o cosmos, com os céus, com a ordem. Né? Então, nesse madeiro vertical, que é a nossa mediunidade, por aí transitam ondas magnéticas que trazem para nós os frasquinhos mágicos, as soluções que nós vamos tomar. Então, as soluções são esse madeiro vertical. E como que nós vamos ter leitura de que está chegando uma solução, que está transitando pelo madeiro vertical, magnetismo, com informações que vão nos hipercapacitar pela via da intuição, por exemplo. Fazemos uma verticalização e conseguimos acessar uma dimensão nossa, de uma experiência que já tivemos naquela área e que nós estamos dando conta agora porque nessa existência nós não temos essa capacitação. Nós vamos buscar. Mas como que nós vamos ter leitura? Por isso que é preciso ter leitura. Por isso que é preciso atenção, vigilância. Né? Vigiai e orai. Então, essas soluções, elas vêm das mais variadas formas. Elas podem chegar na forma de pessoas. Pessoas que transitam pela nossa vida, com as quais nós nos relacionaremos durante a nossa existência. Podemos nos relacionar com uma pessoa por um dia, por uma hora, por um minuto. Essa pessoa pode estar nos trazendo a solução.
pode ser ela a portadora do frasco mágico, aquela solução maravilhosa que nós vamos pegar e ingerir, né? Todas as pessoas, todas, sem exceção, que transitam pela nossa vida, são um degrau na escada de Jacó, a escada de Jacó, aquela escada que ele fez para atingir a sua verticalidade, né? Na verdade, eu queria atingir Deus, atingir o divino. Mas é encontrar a sua própria essência. Então, cada pessoa é esse degrau. Seja ela alguém agradável, seja desagradável. Então, pode vir na forma de pessoas. Por essa razão, nós não podemos negligenciar ninguém que passe pela nossa vida, né? Menosprezar nenhuma pessoa, né? Às vezes é uma pessoa muito simples, que parece ser alguém sem cultura, que talvez não tenha muito para nos dar. E quanto o orgulho, né? Lembra do orgulho? Nos cega. E nós não conseguimos enxergar aquela pessoa iletrada, o portador da solução do nosso problema. Não é? Então, é isso. Nós menosprezamos. Livros, pode ser um livro. Pode ser um livro. Se alguém nos indica um livro, fala dele, vamos prestar atenção no que a pessoa está falando. Às vezes, você, só de olhar o índice do livro, o assunto que ele trata, você vê que é um assunto que você talvez já superou, mas às vezes não. Às vezes ele é interessante. Então, um livro que chega. Eu me lembro, vou contar aqui uma história minha, que eu estava com um imenso problema. Eu estava literalmente na horizontal. Estava na horizontal. Literal isso. Né? Eu não conseguia me levantar de jeito nenhum. Eu não conseguia encontrar a solução. Eu já estava sem ânimo, sem alma. Desanimada significa sem alma. A minha alma já tinha desaparecido, só estava o corpo ali. E eu estava, então, numa cidade. E sempre que eu estou em algum local que eu tenho algum tempo livre, eu vou em livrarias. É o meu local predileto, desde muito criança. Sempre gostei muito do ambiente da livraria. Então, eu fui numa livraria e eu fui encaminhada pela vida para um livro. E eu peguei o livro e eu comecei a ler aquele livro. Não é livro espírita, nada disso. Mas aquele livro tinha solução para o meu problema. Tinha solução para o meu problema. Estava ali. Eu fiquei naquela livraria até terminar eu li o livro em uma tarde, depois, claro, comprei o livro, porque eu li de um fôlego, né? Depois eu fui ler por pequenas, com calma. Aí eu fui degustar o livro, né? Primeiro, eu estava com muita fome daquelas palavras. Podem ser palavras soltas. Uma palavra que alguém diz, ou que nós vemos escrita em algum lugar, e ela, então, essa palavra solta, vai nos remeter a uma dimensão da intuição, por exemplo. Pode nos trazer uma iluminação. As inspirações. Inspiração, aqui está uma mente externa. Se o nosso objetivo é nobre, né? Se o nosso ideal é um ideal de nobreza, então, e nós estamos vinculados ao divino pela prece, é muito certo que teremos inspirações, que espíritos nobres venham em nosso socorro, nos encaminhar para a livraria, para o livro,
mas eles não irão ler o livro para nós. Nem terão condição de fazer as sinapses para que nós possamos enxergar a solução. E a intuição. A intuição é essa nossa dimensão que nos hipercapacita. Instrução nos capacita. Instrução, presta atenção nisso. Instrução nos capacita. Intuição nos hipercapacita. Certo? E então, nós precisamos entender que o cérebro, nosso cérebro, que é o veículo da mente, se o cérebro está danificado, a mente não tem mais como transmitir a realidade. E aí, nós perdemos a conexão com a realidade. Se a mente está adoecida, a mente não consegue transmitir para o cérebro a realidade. Né? Então, o cérebro, ele constrói sinapses, comunicações entre neurônios, na medida, o que é medida? Do tamanho, mesmo tamanho em que nós buscamos ampliar os nossos horizontes. Então, se nós pegamos um livro e lemos o livro, fazemos uma leitura desse livro, um livro que tem uma utilidade, ou que nós pensamos que talvez possa nos ajudar. Lembra que se nós estamos parados numa etapa intermediária, nós vamos ter que vencer inúmeros desafios, passar por várias fases dentro dessa etapa. Vamos lembrar dos joguinhos, né? Várias fases dentro dessa etapa. Uma delas pode ser a leitura de um livro. Por quê? Porque nós vamos ampliar o nosso horizonte do tamanho do livro que nós lemos. Se nós relemos o livro, nós vamos reampliar o nosso horizonte. Tem um livro que nos é recomendada a leitura uma vez por ano, Paulo Estevam. Todo espírita sincero precisa ler Paulo Estevam uma vez por ano. Uma vez por ano. Então, ampliar os nossos horizontes, né? Porque se nós ampliamos o horizonte, o nosso cérebro constrói sinapses do tamanho desse horizonte, evidente. Que a sinapse não é a comunicação. Se eu ampliei a minha faixa de visão, meu cérebro vai ter que construir sinapse para dar conta disso. Agora, se ao invés de ampliar o meu horizonte, eu me recolho, eu me deprimo, eu entro na sombra, na escuridão, e deixo de usar as ferramentas que o cérebro possui, que já foram anteriormente, com a encarnação, nós já viemos com aquela capacitação, o que o cérebro vai fazer? Ele vai destruir neurônios, porque quando nós não usamos os neurônios, eles são destruídos. Tudo aquilo que não é usado no organismo, ele atrofia. Nós temos um pedacinho de intestino que se chama apêndice. Ele é apêndice porque ele é uma coisa que está ali pendurada do lado, parece que não serve para nada. É um apêndice, é um negócio que está ali. Nosso intestino, ele só serve para uma coisa, para infeccionar. E a pessoa ir correndo para o hospital fazer uma cirurgia para tirar, né? Porque a pessoa pode morrer por causa de um apêndice que suporta. Por que nós temos esse apêndice? Vamos imaginar o homem, aquilo é um intestino que diminuiu, e foi diminuindo com a nossa evolução, ele foi diminuindo. Por que o intestino foi diminuindo?
Porque imagina o homem da caverna, o tamanho do intestino que ele tinha. Porque o que ele comia? Ele comia praticamente o quê? Pedra. É aquelas coisas duras, aquelas... Que tipo de fruta que devia ter? Não tinha uma maçã do paraíso, não tinha. Tinha aquelas frutas bem grosseiras, não é? Então, ele comia essas coisas. Então, ele tinha que ter um intestino bem reforçado. Conforme nós fomos descobrindo a agricultura, né, aprendendo, então nós fomos, assim, sutilizando a nossa alimentação, fomos cozinhando o alimento, por exemplo, né? Cozinhando. Imagina o que é você cozinhar um alimento, o tanto que ele fica menor. A solução que é você cozinhar algo, não é? Você come aquela coisa do tamanho que ela é, aquilo, você tem que ter dentro de você um instrumento que possa solucionar, né? Quebrar aquele em pedacinho. Mas quando você já dá uma solução fora de você, você cozinha fora, você não come cru. Eu e as minhas queridas, sei lá o quê. Bom, então, quando nós éramos lá da caverna, então nós fomos a agricultura, aprendendo a plantar, comer coisas menos duras, né? Paramos de comer raízes cruas. Então, nosso intestino foi diminuindo. E muitas funções que ele deveria ter, não precisou mais. E aí sobrou, aí foi diminuiu e sobrou daquele intestino antigo um apêndice. Estou falando tudo isso só para explicar que neurônio que não é usado, ele é destruído, ele fica neutralizado. Agora, dizem que quando o neurônio morre, não nasce outro. Isso não é verdade. Isso não é verdade, já está provado, a ciência já provou que o nosso organismo, que o nosso cérebro, ele sim constrói sinapses, mas para isso nós precisamos dar ao cérebro, né, desenvolver a nossa neurologia, né? Desenvolver a mente também, não só o cérebro, porque há uma relação, né? O cérebro e a mente. Por quê? Porque nós precisamos construir as sinapses das soluções. Temos a solução, e aí, quando nós temos essa solução, nós temos que fazer o que com uma solução? Você encontrou a solução, tu faz o que com ela? Você tem que usar ela, não é? Você encontrou a solução mágica, você vai tomar ela. É o remédio, mas é um remédio amargo às vezes, não é? Muitas vezes, quando nós encontramos a solução, nós não queremos construir as sinapses das soluções. Nós encontramos a solução. Então, eu encontrei o livro, encontrei a solução estava no livro. Tá, mas aí aconteceu a mágica, li o livro, pronto, não tem mais o problema. Não, eu tinha a solução para o problema. Tinha que pegar aquela solução, talvez pegar o problema, botar de molho para poder ir soltando. E então, depois que eu li esse livro, eu ainda fiquei 10 anos construindo sinapses da solução. Então, é a hora da postura. O que é postura, gente? Quando fala assim, olha, melhora a sua postura. O que é a postura, né? A postura é ficar ereto. Lembra do madeiro vertical? É a hora que nós vamos permitir que o nosso canal mediúnico se desdobre, né? Está dobrado. Então, que ele se torne uma via
por onde possa transitar as soluções, os solutos. É a hora da atitude. E é a hora da decisão. E, portanto, ela é solitária. É um madeiro vertical. Ninguém decidirá por nós o que somente nós podemos fazer. Ninguém. É o mesmo que dizer que também ninguém vai nos acompanhar no túmulo. Muitas vezes nós nos deixamos influenciar pelas sombras. A sombra também pode vir por pessoas. Mas quando nós decidimos, é sempre solitariamente. É depois de termos feito as sinapses, aqui, ó, construído as sinapses das soluções, nós vamos decidir. Ouve um, ouve outro, ouve não sei o quê, lê o livro, se capacita, aprende inglês, aprende japonês, aprende grego, não importa, o que precisa. Porque a solução, ela veio e disse que você precisa fazer isso para tornar aquele problema útil. E aí vem alguém da família, normalmente é da família, para dizer, não, isso não vai dar certo. Imagina que tu tem idade para isso. Ou então, esse projeto, por que você ainda está pensando nesse projeto? Você já sofreu tanto. Olha para cá. Desvia a nossa atenção. Olha para cá, veja. Esse é o nosso objetivo nobre. Não, esse é um objetivo nobre, mas não é o meu objetivo nobre. Eu tenho o meu sonho. O que é sonho? O que é sonhar? Se não acessar uma informação que está nos gritando o que viemos fazer nesse mundo. Os nossos sonhos, eles são a voz de Deus dizendo, olha, essa é a tua vocação, por isso que nós sonhamos, eu quero fazer isso. Esse é o meu desejo. Mas sempre virá a voz da impiedade, a voz do conforto. E será sempre alguém próximo de nós. Próximo de nós. Dificilmente é um inimigo que nos tira do nosso propósito. Um inimigo não nos tira do nosso propósito. Um inimigo nos desafia a nos capacitar mais, a nos olharmos mais, a descobrir as nossas fraquezas. Mas aqueles que estão do nosso lado nos mimando, né? Nos enchendo de vento, esses, sim, nos desviam. Então, às vezes um filho com 30 anos pode ser a voz que vem nos desviar. Nossa, mas assim você não vai deixar herança para nós. Uai. E onde que está escrito que alguém tem que deixar herança para quem? Reflexões. Precisamos de tudo isso que acumulamos? Egoísmo. Olha o que pode estar nos entravando a marcha. E então, encontrada a solução, decidir. Tomada a decisão, você enxergou o caminho, se iluminou. Lembre-se, essa hora da postura, a verticalidade, ela é um momento, é o sol a pino, é o meio-dia, é a hora da iluminação, mas passa muito rápido.
Nós temos um momento no dia, que é a hora sexta, é a hora que Jesus fala com a samaritana, o sol está a pino, não há sombras. É quando Jesus chama a atenção dela para que aprenda a pedir água. Então, nesse momento, quando nós estamos lúcidos, nós temos que tomar a decisão, nós temos que anotar e temos que seguir aquilo, para que não venha, para que aquela semente não fique à beira do caminho. Vem uma ave, né, que é os espíritos malignos. Quem são os espíritos malignos, se não aquele amigo tão acostumado a nos levar para isso, para aquilo, aquilo outro, e quando nós decidimos ir por uma outra vertente, ele fala, não é possível. Você, desde que você encontrou esse espiritismo aí, você mudou demais. Entramos, às vezes, na doutrina espírita cheios de ânimo. Mas os cuidados do mundo, olha aí a parábola do semeador. Os cuidados do mundo. Então, tomar a decisão. Tomada a decisão, é preciso seguir sem titubeios, porque a dúvida é o primeiro sinal da loucura. A dúvida é um estado de loucura. Se chega alguém e fala, você chega com um projeto lindo e a pessoa fala, mas será? Mas você já pensou se? Mas ela não fala aquilo procurando uma alternativa. Ela fala aquilo carregada de um magnetismo desanimador, sem alma, para te desviar. E como que nós vamos saber a resposta às nossas questões, né? Então, companheira falando que estava terminando de fazer a sopa para levar para os moradores de rua, estava frio, iriam atender um número X de pessoas. E veio um companheiro espírita e disse assim para ela, você acha que vai acabar com a fome no mundo? Tu vai sair aí no frio, vai se misturar com esse povo, ainda vai pegar uma doença, já vai morrer mais cedo. Semeando a dúvida, né? Então, por isso Jesus falou, seja o teu falar sim, sim, não, não. O mais procede do maligno. É do maligno que procede a dúvida. Porque quando você não está no estado de dúvida, você não vai nem para a direita nem para a esquerda. Você fica travado. Pergunta para um motorista se ele tem dúvida na hora que ele está num trânsito, que ele tem que tomar decisões rápidas. Se ele for raciocinar, não, mas será que eu vou para a esquerda? Quando você vê alguém assim, meio que parado no trânsito, sem saber para onde que ele vira, para onde que ele... Essa pessoa está num estado de loucura dentro do trânsito. Ela vai causar acidente, ela vai causar problema. Porque nós temos que estar num estado de alerta tão perfeito, num cérebro que nós chamamos, né, nosso cérebro é mecânico, ele tem que estar funcionando de tal maneira que não haja dúvida, né? Entre o movimento e estar parado, né? Não tem o meio termo. Ou você está em movimento, ou você está parado, né? Ou é luz ou é sombra. Se é aquela neblina, não é nem luz nem sombra, aquilo é depressão, doença, sombra, né? Porque aquele momento, que é aquele finalzinho da tarde, que é perigoso dirigir, porque não é nem noite, nem dia, é uma coisa ali. É diferente do meio-dia. Ali, tudo, o carro, ele se mistura com
o cenário fica tudo invisível, conseguimos ver nada. É o estado da dúvida, nós não conseguimos ver, causador de acidentes. Então, Aristóteles, filósofo, ele dizia assim: precisamos perguntar à natureza para ela responder. A natureza sempre vai nos responder. Então, perguntar assim: uma pessoa com fome, o que pode acontecer com ela? A natureza vai responder: ela pode morrer, ela pode ficar violenta, né? E o que é que você faz para solucionar o problema de uma pessoa com fome? Você dá comida para ela. Não, mas eu não tenho que ler o evangelho antes. Não, ela está com fome, você tem que dar comida. A natureza responde. Assim a natureza vai responder a tudo para nós. O amor, as pessoas que nos rodeiam. Precisamos de tudo isso, a natureza vai dizer, não. O de que necessitamos? O que é o necessário que é o supérfluo? Então, perguntar sempre à natureza. Quanto de alimento eu preciso por dia? Ela vai responder. Ou ela responde de uma forma tranquila, ou ela responde em forma de doença. E a iniciativa será sempre nossa. O movimento é nosso. Então, nós temos que sair da horizontalidade, da relação com a matéria, e entrar na vertical da solução, da busca da solução. E ao encontrar a solução, fazer uso dela. Remédio amargo é amargo. Temos que dizer não para um filho? Temos que dizer não. Temos que dizer não para um esposo, para uma esposa? Temos que dizer não. Aí ele vai dizer assim, mas se você não fizer o que eu quero, a nossa relação não vai prosperar mais. Mas é isso que ele está dizendo, é algo que está fora do razoável, que está em conflito com o teu propósito de vida. Você já fez a reflexão. Ele está te exigindo que você decida algo que vai comprometer o seu programa reencarnatório. Então você vai dizer para ele, então tá. Então siga. Então vá. É a chamada ira de Deus, né? Então, esse movimento é nosso. Tá bom? Por isso nós temos que ter muita lucidez, tem que ser o meio-dia, temos que estar iluminadas. Tá bom? Nós vamos, então, parando aqui a nossa gravação, bem feliz por esse momento, não é? E rogando a Jesus que possamos voltar a esse assunto. Próxima semana, nós ainda temos muito para falar, nós falamos 2 slides hoje.